3 listras brancas, uma estrela solitária ou uma letra isolada seguramente não são marcas tradicionais registráveis. As listras brancas e a estrela não apresentam originalidade alguma e fazem parte de milhares ou milhões de marcas figurativas mundo afora. Conceder direitos exclusivos sobre o uso de uma letra do alfabeto seria tão absurdo que possivelmente ninguém até hoje tenha tentado obtê-los. Sobre uma cor, ainda que o computador possa produzi-las em milhões de nuances, também parece absurdo vetar completamente seu uso a quem quer que seja. Contudo, tudo isso pode ser visto por outro ângulo se as listras, a estrela, a letra ou a cor forem impressas de uma maneira claramente original e distintiva, sempre nas mesmas proporções e posições relativas no design de um produto ou de sua embalagem. Não é difícil depreender do enunciado que os exemplos acima foram todos extraídos do mundo dos calçados, onde esse tipo de símbolo distintivo se tornou particularmente usual. Mas, se puxarmos da memória, encontraremos muitos outros produtos que empregam mecanismos semelhantes para sinalizar sua procedência e diferenciação. Essa categoria de imagens que sinalizam diferenciação não por sua forma, cor ou textura em si mesmas, mas pela posição relativa em que são aplicadas aos produtos ou embalagens, são denominadas marcas de posição. O INPI lançou consulta pública sobre esse tema, fato que deve ser comemorado por romper com a longa permanência de diretrizes de exame que apenas recomendavam conceder direito aos sinais visualmente perceptíveis que apresentavam distintividade em si mesmos. Este painel discute as marcas de posição e o tema da distintividade das marcas de uma maneira mais geral. Marcas de posição pelo INPI. Tema de grande relevância e interesse aos titulares de marcas e profissionais da área de propriedade intelectual. Como sabemos, marcas de posição são reconhecidas em vários países do mundo, como nos Estados Unidos, Canadá, pela União Europeia e mesmo na Argentina, para citar um exemplo mais próximo a nós. A consulta pública aberta pelo INPI sobre a regulamentação que será aplicada ao pedido de registro de uma marca de posição representa um importante passo em direção ao reconhecimento pelo órgão de mais um tipo das chamadas marcas não tradicionais, que cada vez mais desempenham um papel importantíssimo na estratégia de construção de marcas fortes, de comunicação dessas marcas com seus consumidores, que reconhecem nesses elementos distintivos a procedência do produto ou serviço ofertado, assim como as estratégias legais de proteção contra cópias e infrações em geral. Bom, é com muito prazer que apresento a vocês nossos palestrantes hoje, que nos trarão perspectivas riquíssimas sobre a relevância jurídica e comercial para titulares de direitos das marcas de posição e das marcas não tradicionais em geral, assim como sobre a regulamentação em si, que será divulgada pelo INPI, esperamos em breve. Começo apresentando primeiro o Dr. André Luiz Balussier, diretor de marcas do INPI, procurador federal, formado pela Faculdade de Direito da UFRJ em 1983, ingressou no INPI em 84, já como procurador da Procuradoria da Autarquia, na qual, ao longo dos anos, ocupou todos os cargos dentro da estrutura do órgão jurídico, tanto na área do contencioso como de consultoria, tendo exercido, inclusive, o cargo de procurador-geral. Encontra-se desde janeiro de 2017 no exercício do cargo de diretor da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas da INPI, e, a partir de 2019, substitui eventualmente o presidente do INPI nas ausências ou afastamentos do titular do cargo. I'll switch to English now to introduce my next two guests. First, Vou passar para o português agora. Primeiro, Xavier General Counsel, Global Rago, Data Protection Officer, in-house da Christian member of the Louboutin, group's management board and the steering ele committee. é do Management Xavier Board supervises e the legal do Comitê department organized Diretor, as follows: e ele também está Business and no Corporate Affairs. The Departamento teams assist Legal. each and every Todo headquarters department assunto concerning leave, corporativo, work,
todos os trabalhos relacionados a essas áreas, ele trata também de atacado e varejo, todos os litígios, e também todos os conceitos e implementação de políticas para lidar com essas questões. Todos os contenciosos que ele cobre, treinamento de clientes, e investigações, coordenando todas essas áreas. Ele também faz avaliação de risco sobre os produtos, os materiais de comunicação e publicidade, todos os relatórios relacionados a essa área e também a definição das políticas de privacidade do grupo, supervisionando a implementação dessas políticas mundialmente. Em seguida, temos a Lori Meddings, ela é representante legal da Bobcat, e tem também os subgrupos que ela coordena. Ela tem coberto toda a parte de propriedade intelectual no mundo todo, maximizando todo o valor da marca e cobrindo todas as questões da empresa. Ela tem experiência em um portfólio amplo que está beneficiando seus clientes com numa variedade de setores industriais, diferentes categorias de consumo. Nós temos vestimento, produtos comerciais, equipamentos de construção, também a parte de seguro, indústria de seguro, e também fornece uma variedade de serviços com seus clientes. O principal objetivo é entender o negócio e achar soluções para enfrentar os desafios jurídicos. E nós vemos essa abordagem para fornecer aos seus clientes um melhor valor e um excelente serviço. Também combate toda a parte de falsificação. Ela tem o JDI, a Universidade de Direito, e mudo novamente para português para apresentar a nossa debatedora de hoje, doutora Joana Siqueira. Com mais de 20 anos de experiência em propriedade industrial, Joana é advogada, sócia do escritório Montaria Pimenta Machado Vieira de Mello e uma das responsáveis pela área de marcas do escritório. Joana é responsável pelo portfólio de marcas internacionais e participa ativamente em organizações mundiais de PI, como INTA, ASIP e ECTA. Atualmente é presidente da Comissão de Marcas da ASIP e coordenadora do Comitê de Diversidade e Inclusão da BPI. Peço desculpa pelas sirenes aqui ao fundo. Bom, com essa breve introdução, dou novamente as boas-vindas a todos. Welcome, Lori, Xavier. Passo a palavra, então, ao doutor André, agora para suas considerações. Muito bem-vindo e obrigado. André, acho que você está no mudo. Sem problema. Acho que voltei. Sim. Bom dia a todos. Bom dia a todos os participantes. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Joana. Good morning, Xavier. Good morning, Lori. É realmente um prazer, uma alegria estar mais uma vez aqui presente no Congresso da BPI, a associação muito querida. Não é segredo que todas as associações, a BPI, a ASP, a BAP e tal, sempre tive um carinho enorme pelas associações e acredito eu, um relacionamento muito chegado, relacionamento muito próximo e tal, é fundamental. Sempre disse o quão fundamental é a participação das associações para o trabalho do próprio NPI. O NPI não prescinde dos seus usuários e essa relação é absolutamente fundamental. Infelizmente, estamos aqui ainda num formato obrigatório e exclusivamente, o que espero eu pelo menos, né? Que no próximo congresso já não estejamos jungidos a esse formato obrigatoriamente, exclusivamente telepresencial, embora o telepresencial me pareça importante, até porque permite a participação de muito mais pessoas, no caso, né, que podem assistir aos congressos da BPI, independente do deslocamento de seus países. Mas o convívio, eu até brincava, sempre costumei brincar que no princípio, eu até dizia que, até costumava brincar, que mais importante do que na época era seminário ainda, seminário da BPI, já é congresso há muitos anos, e congresso internacional.
até costumava brincar dizendo que mais importante que o Congresso em si era o convívio entre os participantes naquela ocasião, né? Mas a verdade é que, ao longo dos últimos anos, a riqueza das plenárias e dos painéis e dos table topics tem realmente se incrementado de uma tal maneira que fica até muito difícil hoje em dia você escolher entre o painel ou a table topic que você quer assistir, porque cada um é mais interessante que o outro e fica muito difícil. Então, temos que estender esse congresso aí por 1 ou 2 semanas e tal, para que a gente possa, eventualmente, participar de todos. Dito isso, bom, eu tenho mais de... o que eu vou falar agora, eu tenho já são quase 37 anos e meio de carreira no serviço público, os 32 primeiros anos na Procuradoria do INPI sempre, e esses 5 últimos anos agora à frente da Diretoria de Marcas. E, ao longo desses anos todos de participações em conferências, em palestras, em apresentações, eu acho que eu não me lembro de ter vivido uma experiência tão, digamos, anticlimática ou até frustrante quanto a experiência que eu estou vivendo agora, que eu vou ser obrigado a apresentar agora. Quando eu aceitei o convite, muito gentilmente feito pela BPI, e já tem alguns meses isso, nós imaginávamos que até o Congresso já teríamos tudo fechado. As novas diretrizes, né, com a regulamentação das marcas de posição, a portaria que as institui, isso deveria estar, em princípio, deveria estar tudo fechado já agora até a data do Congresso, mas, infelizmente, nós estamos dependendo de exatamente uma reunião final que está prevista para acontecer na próxima semana. Portanto, se o Congresso, como, salvo engano, ano passado, fosse acontecer em outubro, assim como aí, com certeza, aconteceu em 2015, quando o Congresso da BPI coincidiu com o Congresso da AIPPI, que naquele ano se realizou na cidade do Rio de Janeiro, nós já teríamos isso tudo pronto e aí poderíamos debater com muito mais riqueza e profundidade exatamente essas diretrizes de regulamentação das marcas de posição. Mas falta exatamente essa reunião final, onde nós faremos aqui a análise final das manifestações recebidas através das consultas, através da consulta pública, a análise final do parecer do órgão jurídico consultivo do INPI, a Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI, e o ajuste final das minutas, tanto das diretrizes, no caso, é uma nota técnica, basicamente, como nós costumamos fazer, uma nota técnica que, salvo engano, tem 24 itens ao todo, e a portaria que institui essas novas diretrizes, né? Isso tudo é realizado, na verdade, no âmbito do CEPAPD. No CEPAPD. Para quem eventualmente não saiba o que é o CEPAPD é o Comitê Permanente de Aprimoramento das Diretrizes de Exame, instituído no INPI. Ele foi instituído já há vários anos, primeiro para marcas, já há uma experiência de vários anos, e depois passamos a ter CEPAPDs, CPAPD, CEPAPDs tanto para desenhos industriais e depois, agora, mais recentemente, também CEPAPDs para indicações geográficas. É nos CEPAPDs em que nós discutimos e deliberamos sobre os assuntos de maior repercussão, aqueles que vão digamos assim, interpretação da lei dentro do INPI, tudo aquilo que vai ser introduzido no manual, toda essa discussão é travada dentro do CEPAPD. O CEPAPD ele se constitui de 6 membros natos, né? O diretor da DIRMA, que é o presidente do CEPAPD, o coordenador-geral da CGREC, o Dr. Gerson Correia, os 3 coordenadores gerais da DIRMA, né? O coordenador-geral da CGMAR 1, da CGMAR 2 e da CGMID, e também a coordenadora de uma das coordenações de apoio da diretoria de marcas, que é responsável, entre outras coisas, não só pela instrução das ações judiciais, como
como pelo sistema do Fale Conosco e também pelo Serviço de Gestão do Conhecimconfesso, eu sou velho, eu não sei compartilhar absolutamente, só sei falar, não sei compartilhar absolutamente nada, tem que pegar umas colinhas aqui via celular aqui do que eu quero falar, aqui, então estou com 2 celulares abertos aqui ao meu lado, para poder me reportar aqui, o que hoje vou ser obrigado a fazer, e peço 1000 perdões pela possível frustração de ainda não me permitir debater com mais profundidade justamente as diretrizes de exame, e isso pelo fato de que elas não estão fechadas. Eu realmente não gostaria de debater algo que ainda não está totalmente fechado, então o que eu vou me permitir hoje aqui, o meu objetivo será até talvez, acredito eu, uma apresentação mais sucinta. Eu sei que eu sou o pesadelo dos moderadores de qualquer evento. Até na semana passada, inclusive, tivemos um evento interessantíssimo no âmbito da ASIP sobre o funcionamento da DIRMA durante a pandemia, e aí, em dado momento, era coordenado até pelo querido amigo doutor Paulo Parente, também pelo outro amigo, grande amigo, doutor Fabiano de Bem da Rocha, e aí eu que pensava que ainda tinha um tempo enorme, de repente foi advertido pelo doutor Paulo Parente, meu tempo já tinha se esgotado, eu tinha que caminhar para o final, então, mas eu acredito que dessa vez, pelo menos vou tentar, acredito que dessa vez eu consiga respeitar o tempo. A minha ideia, então, já que não me será possível partir para uma análise mais... E desde logo, faço questão de dizer, desde logo coloco a diretoria de marcas à disposição para, no momento futuro, provavelmente daqui a 1, 2 meses, eventualmente até querendo a própria BPI, nós já promovermos um evento em que aí sim poderíamos especificamente discutir mais aprofundadamente a questão das diretrizes que vão ser lançadas, o que é um sonho antigo. O que eu vou me permitir agora, então, é tentar fazer um breve histórico de como vem se processando exatamente essa questão da regulamentação das marcas de posição no NPI, o que é um reclamo antigo da sociedade usuária já. Então, eu digo e começo dizendo que, na verdade, os estudos iniciais quanto a esse assunto se deram entre 2014 e 2017. Entre 2014 e 2017. Eu assumi a diretoria de marcas em janeiro de 2017, já com a nova estrutura criada em 2016, em que a DIRMA, a diretoria do INPI, a DIRMA passou a compreender não só marcas, como também desenhos industriais e indicações geográficas. Isso foi em janeiro de 2017. Poucos meses depois, ainda em meados de 2017, eu já encontrei sobre a minha mesa um esboço, era um trabalho até muito bom, diferente, claro, né? Um tanto ainda distanciado daquilo que já se tem hoje, já virtualmente em fins de consecução, um trabalho muito bom, mas era um esboço de diretrizes, vou voltar aqui que o celular apaga, um esboço de diretrizes que nós já pretendíamos buscar implementação. Isso em 2017. Eu até gosto de contar uma história divertida, quando eu falo 2017, estamos em 2021. Contando parece até piada, né? Aquela história do primo, o papagaio do primo, da vizinha, da amiga e tal. Mas o fato é que o amigo do marido de uma ex-colega minha de procuradoria, ele tinha servidor público, ou é servidor público, ou era servidor público, não sei se continua sendo, ou até se já faleceu, eventualmente, então já tem tempo essa história. Ele tinha uma frase que eu acho absolutamente lapidar. A frase dele era o seguinte: nada no serviço público é tão urgente que não possa esperar 6 meses. Nada no serviço público é tão urgente que não possa esperar 6 meses. É óbvio que há exceções quanto a isso e tal, mas há um grande fundo de verdade nisso. Eu me lembro quando eu estava à frente, no caso ainda na Procuradoria, da consultoria da gestão sobre matéria administrativa, volta e meia me aparecia alguém da diretoria de administração, dizendo: doutor André, tem um processo aqui que é uma investigação urgente aqui no processo e tal, de repente até o processo, se pudesse vir com data de ontem e tal, aquelas coisas e tal.
pegava o processo e via lá, né? Eram processos, hoje não é mais, né? Hoje em dia, sabidamente, o NPI só trabalha com processos eletrônicos, seja nas suas atividades fins, marcas, patentes, contratos, seja também na parte administrativa. O NPI é um pioneiro na implantação do SEI, do processo administrativo, mas naquela época havia processos físicos. Eu pegava um processo, quando me chegava uma coisa dessas, eu pegava o processo físico, olhava a capa do processo e via lá. Peraí, esse processo físico para o qual está sendo pedido uma manifestação urgente, estou vendo aqui que foi aberto 2 anos e meio atrás. Não é possível que um processo aberto 2 anos e meio atrás dependa agora de uma manifestação tão urgente assim. Prometo olhar com pressa, prometo dar prioridade, mas já não é tão urgente. Já não pode ser tão urgente assim e tal. Mas esse assunto realmente da regulamentação das marcas de posição, a gente procurava dar uma urgência. Agora, eu acabei de dizer que em 2017 já havia um esboço dessas diretrizes, mas, na verdade, as discussões sobre o assunto, as grandes discussões dentro da diretoria de marcas, desenhos industriais e indicações geográficas, ela acabou sendo retomada só no final do ano de 2019. E não é difícil explicar por quê. Não é segredo para ninguém que a Dilma, em 2017, 2018 e 2019, concentrou fundamentalmente todos os seus esforços no combate ao backlog de marcas, que era gigantesco naquela ocasião. Não custa lembrar que, em janeiro de 2017, o tempo para exame de um pedido com oposição era de 5 anos e 4 meses. E o tempo para o exame de um pedido sem oposição era de 2 anos e 4 meses. Né? E conseguimos, ao longo do tempo, trazer isso para um período inferior a 1 ano, tanto para pedidos com oposição quanto para pedidos sem oposição. Temos uma grande preocupação com a possível regressão do backlog, mas é outro assunto que eu posso até eventualmente comentar mais tarde, mas conseguimos trazer esses tempos imensos de 64 meses com oposição e 28 meses sem oposição para algo em torno de 1 ano, até menos de 1 ano e tal, uma diferença enorme e tal. O que até é um problema, até costumo brincar, que é ruim você decidir pedidos, eventualmente, em menos de 6 meses, por conta da questão da prioridade unionista, né? Você conceder registros em menos de 6 meses, com o risco de receber processos vindos depois ainda com alegação da prioridade unionista, e por conta dos processos vindos via Protocolo de Madrid. Inclusive, o êxito, e não há como dizer de outra forma, o trabalho extraordinário da diretoria, no caso, no êxito do combate ao backlog, propiciou, inclusive, a adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid, o que ocorreu em julho de 2019, com o início da vigência, acontecido, portanto, 3 meses depois, em outubro de 2019. Mas essas discussões retomadas no final, lá pelo 4º trimestre de 2019, elas compreenderam basicamente, né? E aqui eu vou até ler rapidamente, era um trabalho que envolveu a pesquisa de pedidos possivelmente enquadráveis como marcas de posição, na base do INPI, a pesquisa de casos em outros escritórios, a pesquisa em literatura sobre marcas não tradicionais, como a doutora Fernanda já comentou, né? A marca de posição é um exemplo, é um tipo de marca não tradicional. O treinamento de examinadores do NPI, que aconteceu no 1º trimestre de 2020, ainda antes da disseminação da pandemia, né, proporcionado pelo DKPTO, que é o Escritório de Propriedade Intelectual da Dinamarca, a respeito de marcas não tradicionais. Também a consulta sobre aspectos técnicos das marcas de posição a outros escritórios de propriedade intelectual. E nós nos concentramos fundamentalmente no escritório de Portugal, no EUIPO, no escritório do Reino Unido, no escritório da Suíça e no escritório do Japão. E desde o final, após isso tudo, desde o final de 2019, foram realizadas basicamente 9 reuniões do CEPAPD, a respeito do qual já comentei, acerca do tema. Tudo isso conduziu ao lançamento da iniciativa estratégica 1.5 no plano de ação do NPI,
que é a modernização, que é a iniciativa de modernização. Há algumas iniciativas de modernização do exame de marcas, mas essa relacionada mais especificamente, exatamente, à publicação dos procedimentos para registro de marcas de posição, prevista já para o final de setembro. Não, eu gostaria muito que já tivesse acontecido até agosto agora e pudéssemos debater mais, repito, mais aprofundadamente sobre o assunto, mas prevista para o final de setembro agora. Quando passamos a ter, após todo esse trabalho, passamos a ter realmente um documento. Esse documento foi como o prático o INPI tem seguido, quando se trata de assuntos com grande repercussão. O INPI colocou a matéria em consulta pública. Essa consulta pública se estendeu de 13 de abril a 13, foram 60 dias, entre 13 de abril e 12 de junho, 13 de abril e 12 de junho de 2021. E, como sempre, dessa consulta pública resultaram contribuições valiosíssimas, foram ao todo, agora tem que pegar outro celular, onde isso está aqui em algum lugar, foram ao todo nada menos do que 105 valiosas contribuições recebidas, e eu posso até nominar que vieram de 7 usuários, entidades, né, que eu posso até nominar aqui, até uma questão de valorizar essas contribuições, vieram de Leandro Moreira Valente Barbas, da advocacia Massato Ninomiya Propriedade Intelectual Limitada, vieram da Comissão Especial de Propriedade Intelectual, CEP, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional do Rio Grande do Sul, vieram, como sempre, claro, né, isso nunca deixa de acontecer, da ABAP, da BPI, da ASP, da CIP, claro, são contribuições absolutamente fundamentais, de Daniel Lab, o Laboratório de Inovação de Daniel Advogados, vieram também da INTA, da International Trademark Association, vieram da OAB de São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, e também de Virela Coelho, Sociedade de Advogados. Né? Como sempre, houve, uma análise aprofundada dessas contribuições e, como sempre acontece, parte das contribuições foram acatadas, parte das contribuições foram acatadas parcialmente e parte das contribuições foram descartadas, mas todas elas justificadas, todas elas com justificativas e respostas. Quando o IPI é um procedimento que sempre que nós recebemos as contribuições, nós buscamos tanto quando as acatamos e as incorporamos integralmente, tanto quando nós as acatamos parcialmente, introduzindo alguma modificação, tanto quando, eventualmente, entendemos que não seja o caso de acata, por valiosa que seja, é sempre valiosa. Mas, quando não seja o caso de acatá-la, nós já sempre justificamos e encaminhamos a uma resposta como justificativa àquele que contribuiu. Portanto, com isso tudo. Eu gostaria de destacar, dentre essas contribuições, acabei de falar, foram 105 diferentes, algumas, obviamente, muito parecidas, né? Claro, e até natural que assim ocorra, mas dentre essas 105 contribuições, uma delas se destacou. E essa que se destacou gerou, inclusive, a necessidade, mas uma das raríssimas, acho que a única vantagem de trabalhar telepresencialmente é poder fumar, coisa que não se pode mais fazer em lugar nenhum. Mas, pelo menos em videoconferência na minha casa, eu posso fazer isso. Uma dessas contribuições, dos questionamentos feitos no bojo dessas contribuições, dizia respeito à forma como o INPI examinaria os pedidos de marca de posição em caso de eventual decisão de indeferimento. Em caso de deferimento, tudo bem, deferiu-se o pedido, tudo bem, vai virar um registro concedido com marca de posição. Mas em caso de indeferimento, é sabido que nós sempre evitamos, nas decisões de deferimento das marcas tradicionais, usar o artigo 122, que apenas descreve, em uma linha, diz o que são as marcas suscetíveis de registro, né? Que são os sinais, até esqueci, os sinais distintivos visualmente perceptíveis. Portanto, sabidamente, o INPI ainda não reconhece
a possibilidade de registrar marcas sonoras, marcas olfativas, marcas de outro gênero que não sejam visualmente perceptíveis, o que não é o caso da marca de posição, que ela naturalmente ela é visualmente perceptível. Então, sempre tivemos, claro, obviamente, não digo nem resistência, mas sempre evitamos utilizar. Agora, o problema é que, no caso da marca de posição, na eventual decisão do indeferimento de uma marca de posição, nem sempre é possível enquadrar esse indeferimento diretamente numa daquelas vedações previstas no artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, a LPI, a Lei 9.279 de 96. Nem sempre é possível, e é como acontece no caso das marcas tradicionais, indeferir, eventualmente, o pedido diretamente por uma daquelas vedações. Então, a nossa ideia, a colocação, que foi apresentada, inclusive, em consulta pública, era conjugar a aplicação do artigo 122, por não se entender aquilo como uma marca, no caso, aquela marca de posição, conjugar a decisão de indeferimento com a aplicação de um item do normativo da nota técnica, no caso, da diretriz que vai ser lançada para a regulamentação das marcas de posição. E isso suscitou alguns questionamentos sobre a possibilidade de sair uma decisão que não se referisse especificamente a um dispositivo de lei, como são os 23 incisos, 24? 24, meu branco. Todos os incisos do artigo 23. Todos os incisos do artigo 124 da LPI, mas sim conjugar uma eventual decisão de deferimento, citando o artigo 122, com um dos dispositivos do normativo que será lançado. Isso gerou uma consulta à Procuradoria Federal Especializada junto ao IPI, o nosso órgão consultivo jurídico e tal, que, analisando, inclusive, todo o normativo, entendeu pela possibilidade de fazê-lo sim. E eu até brinquei, na ocasião, até brinquei com o nosso procurador-chefe e digo, olha, não me diga coisa diferente, não me diga da impossibilidade de fazê-lo por uma simples razão é subdividida em 3. Há anos nós fazemos exatamente isso no processamento das marcas no processamento dos pedidos de registro das marcas de alto renome, no processamento dos pedidos de registro das indicações geográficas e também, em alguma parte, do processamento dos pedidos de registro de desenho industrial. Marcas de alto renome, nós sabemos que tem um artigo na LPI, que fala genericamente sobre a proteção das marcas de alto renome. Né? Indicações geográficas também, na verdade, a lei é bem lacônica, são poucos os artigos que falam sobre o assunto. No caso, então, o disciplinamento do desenho industrial já é um pouco diferente, mas, particularmente no caso de alto renome, indicação geográfica, todo o disciplinamento da matéria, no caso do exame dos pedidos, ficou exatamente para os normativos que foram baixados específicos pelo IPI. Então, a ideia foi exatamente fazer a mesma coisa para o exame e o processamento dos pedidos de marcas de posição. E veio um parecer favorável da Procuradoria do IPI, que talvez o processo tenha que voltar, uma das razões pelas quais eu falei que temos a previsão ainda de uma última reunião do CEPAP, de quando faremos a análise final disso tudo. Mas quanto a essa parte, a questão já parece superada. Né? Portanto, na verdade, onde é que nós estamos neste preciso momento? Né? Hoje, volto a dizer, se o Congresso realizasse em outubro, estaríamos mais adiantados, mas como de hábito acabou se realizando no final de agosto, como praticamente sempre, acho que a única exceção que eu me lembro, pelo menos, foi em 2015 e no ano passado, em 2020, em 2015 por causa da IPPI e no ano passado por causa da pandemia. Em agosto agora, o ponto em que nós estamos é exatamente na análise final das manifestações recebidas durante a consulta pública, né, uma reunião final do CEPAP, no caso, para ainda, eventualmente, uma análise daquelas manifestações, a análise final
também do parecer da Procuradoria Federal Especializada sobre aspectos jurídicos dos normativos, que vão ser baixados 2 normativos, no caso, né, uma portaria instituindo as diretrizes. As diretrizes serão uma nota técnica, ela se compõe de 24 itens ao todo, em que se buscou levantar todas as possibilidades, no caso, discutir todas as questões de procedimento do exame, dos pedidos de marca de posição. É onde estamos agora, nesse momento, na análise das manifestações recebidas durante consulta pública, na análise do parecer da PFA-NPI sobre aspectos jurídicos e, claro, aí finalmente, no ajuste final das minutas das normas e procedimentos em decorrência exatamente dessas manifestações, dos usuários interessados e da PFA-NPI. Quais são os próximos passos? Os próximos passos serão justamente a publicação do ato normativo sobre marcas de posição e das diretrizes de procedimentos de exame, que é uma ação executada pela área técnica, no caso a DIRMA, através do CEPAPED, no caso, com previsão de publicação, e isso se mantém com previsão de publicação até o final de setembro agora, já que a última reunião vai se dar essa última reunião vai se dar agora no final de agosto, então a previsão que você tenha tudo isso até 21 de setembro. E após isso, e este é o grande problema, nós teremos a adequação dos sistemas para o processamento de pedidos de marca de posição. E essa é uma ação a ser executada pela área de TI do NPI. E eu fico até um tanto embaraçado em ter que dizer aqui que esta implementação, de fato, ela ainda não tem previsão. Essa implementação, na verdade, ela compreende desde a geração da GRU, né, e do formulário de pedido, até a expedição do certificado e as integrações com o TeamView e com a base de dados estatísticos de IPI, o BADEP, entre outros, né? Os pedidos, no primeiro momento, eles poderão ser depositados por meio do formulário de marcas tridimensionais, já que não temos ainda um formulário específico para marcas de posição, poderão ser depositados pelo formulário de marcas tridimensionais, porém, o processamento não ocorrerá até as devidas implementações do sistema. E isto é claro que é um problema, que até embaraça um pouco o IPI, mas também não é difícil de explicar. Isso se deve à notória escassez de recursos de TI existente no INPI, o que é um problema não só para a diretoria de marcas, como para todo o INPI. É claro, há um grande empenho do presidente, de todos os presidentes do INPI, um grande empenho em busca de resolver esses problemas, até, por acaso, até numa reunião de diretoria ocorrida há pouco tempo, o nosso coordenador geral de tecnologia da informação disse naquela reunião que o USPTO tem 600 pessoas envolvidas na área de TI. Eu quase chorei. 600 pessoas. Isso deve corresponder, não estou chutando, mas deve corresponder a umas 60 vezes mais o número de pessoas que nós temos na área de TI no NPI. É claro que o USPTO é muito maior do que o NPI, mas não é 60 vezes maior do que o IPI. Então, essa escassez de recursos faz com que a gente não tenha ainda uma previsão de quando poderá se dar a implementação definitiva, no caso do processamento. Eles poderão ser pedidos, evidentemente, eu não posso, me permitirei realmente, até com muita pena e lamentando, não entrar mais, como já disse antes, não entrar mais profundamente em detalhes, porque ainda não há, precisamos ainda fazer o ajuste final das diretrizes, mas haverá a possibilidade da conversão, naturalmente, né, de marcas que foram pedidas de serem convertidas em pedidos de marcas de posição e tal, mas o processamento desses pedidos está na dependência da adequação da adequação. Doutor André, será que eu posso... Os participantes estão submetendo muitas perguntas, muito nesses últimos pontos que o senhor mencionou, sobre a implementação e dúvidas relacionadas à análise. Se eu puder, a dinâmica, a gente vai deixar as perguntas para apresentar as perguntas dos participantes no final, que a doutora Joana vai nos trazer. Se eu puder
agora pedir a apresentação do Xavier, porque eu acho perfeito, desculpe. Acabo de descobrir que... Fernanda, perdão, não adianta. Acabo de descobrir que provavelmente já ultrapassei o meu tempo aqui. Não, está exatamente na marca do tempo, então, perfeito, por isso que eu quis pegar o gancho. Basicamente, muitas dessas perguntas vão ser apresentadas, e eu queria dar a oportunidade de a gente ouvir a voz dos participantes. Então, claro, agradeço muitíssimo, então, a oportunidade, digo isso, estamos realmente à previsão. E tudo só 2 detalhes que eu gostaria, antes de finalizar, eu gostaria só de observar que, mesmo com tudo isso que eu comentei agora, então, só para realmente finalizando, então, na semana que vem, nós teremos a 5ª reunião do CEPAPES, que é a análise final daquelas manifestações. De 1º a 14 de setembro, então, tomar-se-ão as providências necessárias à assinatura e publicação e divulgação da portaria e nota técnica do CEPAPES, sendo o dia 21 de setembro considerado a data limite da publicação da portaria para início da vigência, no caso, em 1º de outubro, com a publicação concomitante da nota técnica do CEPAPES. Destacando que todos os propostos não ensejaram alteração da data limite. Então, em princípio, permanece 21 de setembro como a data para a publicação de tudo isso. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Joana. Imagina, obrigadíssimo. Uma excelente oportunidade. Lamento não poder ainda, volto a dizer, se fosse em outubro daria tempo de falar melhor, mas lamento não poder. Mas, de qualquer maneira, sempre foi uma boa oportunidade de apresentar aqui o trabalho feito para a diretoria quanto à questão da regulamentação das marcas. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigadíssimo. Passo a palavra, Xavier, to you for your presentation. I don't know if you want to share your... Não, até desculpe, se acontecer, até aproveitando agora que comentei antes de começar, desde ontem à noite está ventando terrivelmente aqui em Copacabana, continua ventando. Eu entrei, era para ter entrado antes, entrei quase em cima, já começando, e tenho sérios receios, não estava conseguindo me conectar. Se eu por acaso cair, se por acaso eu cair, deixo logo claro que a diretoria fica à disposição para, no futuro, imediatamente, responder a quaisquer questões. Tá bom, muito obrigada. Se precisar voltar também sem câmera, sua participação é primordial. Então, fica o convite para qualquer forma de acesso nesse momento importante. Xavier, please, if you may share your screen, introduce you again. Compartilhe a sua tela. Thank you. E comece a sua apresentação. Olá a todos. Thank you, André, for the presentation. Muito obrigado, I'm glad to hear that the weather is not very good in Rio, because I was desperate to go in Rio to participate, eu planejava ir até o Rio de Janeiro para participar do congresso pessoalmente, não pude fazê-lo, então é até bom saber que o tempo não está bom, porque o tempo está ótimo aqui em Paris hoje. Uma pena para vocês. Mas então eu não sofro tanto por não ter ido ao Brasil para o congresso esse ano. Eu gostaria de saber se todos estão vendo bem a tela do Xavier e o compartilhamento da tela. Ok. Então, eu irei apresentar um breve panorama da marca registrada do solado vermelho Christian Louboutin, que é uma marca não tradicional, que é uma referência mundial e talvez seja interessante mostrar um pouco daquilo que nós temos feito mundialmente para proteger a marca, e falarei um pouquinho também sobre o Brasil, mais especificamente. Então, a marca do solado vermelho, para aqueles que não sabem o que é essa sola vermelha, nós temos aqui do lado esquerdo da tela uma imagem com a nossa marca registrada, que tem registro em quase 50 jurisdições em todo o mundo. Os principais mercados onde operamos são onde nós registramos a nossa marca em primeiro lugar, porque o nosso objetivo justamente era manter o nosso sinal
exclusivo, nosso signo exclusivo. Nós fizemos o registro nos Estados Unidos em 2007. Foi o primeiro registro da sola vermelha. E essa marca é a nossa melhor versão. Nós tínhamos uma outra versão anteriormente, que era a foto de uma sola vermelha apenas com com um design em vermelho. E essa, na nossa opinião, essa imagem ela é mais clara, ela é melhor, porque independentemente da regulamentação de marca registrada em determinados países, e como ela seja classificada, figurativa, de posição, marca de design, seja qual for a categoria, ainda assim nós temos a possibilidade de solicitar o registro. A nossa marca, então, é essa cor vermelha, que é um tom de vermelho específico, que é aplicado na sola do sapato, na verdade, na parte externa da sola do sapato. E essa é a definição da nossa marca, e com ela, nós tivemos algumas reações negativas dos escritórios de patentes e marcas, porque ficou claro que era claro que a nossa marca, ela era clara, ela era tinha a distintividade e ela poderia ser claramente identificada por todos os examinadores dos escritórios internacionais de marcas e patentes, mas eu vou falar caso a caso mais especificamente. O primeiro registro foi feito nos Estados Unidos, e por quê? Os Estados Unidos é o nosso maior mercado. Foi muito importante para nós assegurar e proteger nossa API nesse mercado que é tão importante. E ele foi feito com base na distintividade adquirida no significado secundário, na secondary meaning. E nós também conseguimos registrar a marca em 2 anos e meio. Em seguida, nós aplicamos os nossos direitos de maneira muito eficiente, porque nós tivemos que entrar com várias ações nos Estados Unidos entre 2010 e 2016, e com isso nós tivemos a possibilidade de sanear o mercado realmente, e atualmente há alguns infratores que ainda operam, mas é mais eventual. Nós tivemos muitos casos, mas o resultado foi muito positivo, porque à medida que nós tivemos deferimentos emitidos pelos tribunais, que nossos casos foram acolhidos, nós conseguimos mais facilmente obter acordos ou simplesmente entregas voluntárias de mercadorias irregulares. Nós também colaboramos com a alfândega americana, que é muito eficiente. Eles apreenderam mais de 100 mil pares de sapatos falsificados desde 2010. Foi muito importante, de fato, para nós registrar essa marca e ter a proteção da nossa marca, que é o nosso carro-chefe, que é a sola vermelha. Nós depois registramos a marca no Canadá, no Panamá, e tanto no Canadá como no Panamá, a marca foi registrada como sendo distintiva per se, por si só. Ou seja, nós enviamos uma série de provas para embasar o nosso registro, e foi confirmado que
o vermelho que é aplicado na parte externa da sola do sapato é um vermelho muito incomum e ele é significativamente diferente dos outros produtos oferecidos no mercado. Então, nós obtivemos a marca e esse é o melhor cenário para nós, quando a gente obtém a distintividade per se, que é o mais fácil. E, em seguida, nós decidimos fazer um pedido de registro no México. O México foi realmente um grande êxito, porque nós fizemos o pedido com base na distintividade adquirida e, em abril desse ano, o Escritório de Patentes do México emitiu uma decisão favorável para nós, o que vai nos levar a um nível além, e nós teremos uma proteção ainda maior da nossa marca. Nós já pudemos sanear o mercado consideravelmente. Muitos infratores acabam preferindo assinar um acordo do que discutir judicialmente. E tem a questão do continente americano e o Brasil. Nós ainda não temos uma resposta. Nós fizemos o pedido em 2009 no Brasil e a candidatura ainda está pendente. Eu entendo, né, com base nas apresentações e tudo mais, que há um processo moroso até que as diretrizes venham a ser publicadas, e eu espero que isso aconteça em breve. Porém, o que nós estamos fazendo é monitorar o mercado. Tivemos alguns problemas no passado e pressionamos os infratores por meio de notificações extrajudiciais ou por meio do relacionamento que nós temos com plataformas de rede social, plataformas B2C. Porém, claro, isso não foi suficiente. E nós descobrimos um novo foco há pouco tempo, e é um foco que parou de realizar atividades infratoras por um tempo, mas agora eles voltaram. Então, nós precisamos estudar outras possibilidades e discutir judicialmente é uma possibilidade, mas é uma situação frustrante para nós. E, de fato, nós esperamos ter boas notícias em breve do Escritório de Marcas e Patentes no Brasil, do INPI. É um processo, claro, que é moroso, que requer muitas reuniões, quando se discute, né, um processo de candidatura e nós entendemos que não havia um problema com base no princípio, mas os examinadores no INPI não se opunham a registrar a marca, eles consideravam que ela era registrável e distintiva, com distintividade, mas para que o registro seja feito, há a necessidade da diretriz, para ter o sinal verde. Então, eu espero que isso aconteça em breve. E, para nós, foi curioso saber que a nossa sola vermelha foi citada pelo STJ em um recurso especial. E foi citado ao lado da Coca-Cola, Toblerone, a barra de chocolate Toblerone. E sabemos, então, que existe consciência da marca sola vermelha no Brasil, daí o nosso desejo de tê-la registrada, mas precisamos das diretrizes, então eu espero realmente que elas sejam publicadas muito em breve. E ainda com relação ao Brasil,
é importante enfatizar que nós estamos trabalhando em conjunto com a alfândega e com a alfândega de Santos, e nós agradecemos muito a alfândega de Santos, porque eles são muito ativos. Em 2020, eles apreenderam mais de 4.000 produtos falsificados que estavam sendo importados no Brasil. E, claro, tem produtos que reproduzem, né, a sola vermelha. As apreensões não foram feitas com base na marca registrada da sola vermelha, mas de outras marcas do produto. E isso prova que quando se tem um registro, fica muito mais fácil assegurar a proteção e aplicar os direitos de proteção de uma marca. Depois do continente americano, eu gostaria de mostrar um pouco a situação da região Ásia-Pacífico com alguns exemplos. Como podem ver, nós registramos a marca na Austrália, Singapura, Malásia e Filipinas. Austrália, Singapura e Malásia, o registro foi feito com base na distintividade adquirida. De acordo com essas instâncias, nós tivemos que enviar provas para embasar o nosso pedido e para provar que nós havíamos adquirido uma distintividade. E em todos esses casos, nós precisamos de 2 a 4 anos para que o nosso pedido fosse examinado e concedido. Isso não foi muito surpreendente, não foi muito diferente do que acontece nos outros países em matéria de prazo. E na Austrália, o mercado ele é muito limpo, saneado, há pouquíssimos produtos irregulares, falsificados. Em Singapura, quando nós obtivemos o registro da marca, nós decidimos lançar uma política de tolerância zero. E pudemos contar com uma colaboração muito eficiente por parte da alfândega, da polícia, e também nós entramos com ações nos tribunais, e foi tão rápido, os procedimentos foram muito rápidos, e com isso nós tivemos resultados eficazes e céleres. Na Malásia, nós também lançamos uma série de ações, nós enviamos notificações extrajudiciais. Nas Filipinas, a mesma coisa. E em todos esses mercados, o infrator, quando ele entende que você não vai deixá-los em paz, que eles não vão ficar impunes e poder continuar a infringir a marca, eles decidem parar de reproduzir, de copiar o seu produto, e eles concordam em assinar acordos, e em alguns desses países também há muitas vezes algo que é publicado na imprensa. É muito fácil gerar uma sensibilidade com relação à marca nesses países. Ainda na região Ásia-Pacífico, nós registramos a nossa marca no Vietnã, na Indonésia e em Macau. No Vietnã, o processo foi moroso, duradouro, nós precisamos de muitas reuniões, precisamos enviar muitas provas de fundamentação. E, finalmente, nós obtivemos o registro da marca. E foi graças a uma grande colaboração com o escritório do Vietnã, que queria registrar a marca, mas que tinham uma dificuldade com o conceito de marca de posição. Nós tivemos que explicar reiteradamente o que era uma marca registrada, uma marca de posição, e, no final das contas, nós conseguimos o registro, que não foi como marca de posição, mas tudo bem, porque
eles acharam que seria mais apropriado a marca de design, e tudo bem para nós, desde que nós possamos utilizar isso para proteger a nossa marca, já é algo muito positivo. E foram poucas as ocasiões em que nós precisamos entrar em litígio para proteger a nossa marca, e até agora só tivemos resultados positivos. Nós conseguimos fechar as portas de um infrator no Vietnã que vendia para a Itália, foi muito eficaz, muito eficiente. Indonésia é um país difícil para ter os seus direitos de proteção aplicados, mas nós conseguimos resultados muito positivos por meio da cooperação com as autoridades, ainda que seja complicado. Há uma série de secretarias que devem se envolver no caso de uma ação, porém, quando isso acontece, é muito eficiente e o infrator acaba concordando em entregar as mercadorias, e eles, inclusive, fazem um pedido de escusas pública na imprensa, o que, sem dúvida, gera uma sensibilidade maior do público em relação à marca no Macau. Fácil, porque foi possível e fácil registrar a marca como sendo distintiva per se. Não foi necessário provar essa distintividade, e o examinador rapidamente concluiu que a cor vermelha aplicada na parte externa da sola era algo incomum, porque normalmente a parte externa é preta ou marrom ou bege, não é vermelha, então o examinador concluiu que a nossa marca tinha distintividade e merecia o registro com base nisso. E agora, rapidamente, uma atualização sobre a Europa. Eu peço desculpas, eu sei que eu estou falando muito rápido, mas há um limite de tempo e eu quero conseguir apresentar tudo. Não tem problema nenhum, pode prosseguir, diz Fernanda. Europa. Um mercado-chave para nós, é claro. A primeira marca registrada na Europa foi no Reino Unido, e porque na Europa o Reino Unido era e ainda é o nosso maior mercado, e é por isso que começamos por lá. E nós tivemos um programa para proteger as nossas marcas e focamos em primeiro lugar nos mercados mais chave. No Reino Unido, então, temos um programa muito eficiente, nós tivemos uma ótima colaboração com a alfândega, com o escritório de marcas e patentes, eles realmente são muito prestativos. E o sistema jurídico no Reino Unido, ele é bem eficiente. E é porque é tão caro entrar na justiça no Reino Unido, então, quando nós mandamos uma notificação extrajudicial e damos a entender que estamos prontos para entrar com o processo, a outra parte decide imediatamente desistir. Às vezes acabamos entrando com a ação, mas isso é resolvido rapidamente, um acordo é alcançado muito rapidamente, porque ninguém quer gastar uma enorme quantidade de dinheiro em uma ação como essa, uma ação perdida como essa. Benelux, uma área muito importante para nós, porque a marca já tem registro há mais de 10 anos e com base na distintividade per se. E isso é importante porque houve um questionamento com relação à marca, uma oposição que foi feita por um grande infrator. E a ação chegou no Tribunal da União Europeia
porque a validade da nossa marca foi questionada por esse infrator. Ele entrou com uma ação, e eu poderia falar sobre isso, mas foi um grande estresse, né? Porque houve essa oposição, nós tivemos que discutir isso no Tribunal da União Europeia, e se a decisão tivesse sido negativa para nós, teria um enorme impacto no nosso programa, mas nós conseguimos uma decisão muito positiva, e desde então é impressionante, porque é como se as estrelas tivessem se alinhado desde então, porque nós entramos com várias ações em vários países, e nós muitas vezes usamos a nossa marca registrada na União Europeia, e Itália, França, e com base nessa decisão, que obviamente tem lastro na nossa marca registrada na União Europeia, nós temos um reforço e uma confirmação da validade da nossa marca, que ficou ainda mais forte. Então, quando a gente lança uma ação, quando a gente entra com uma ação, hoje, nós entramos com uma marca que já passou por um teste muito difícil, um teste muito duro no Tribunal Europeu. Então, não é que estamos à prova de bolas, mas estamos robustos. E assim nós conseguimos sanear alguns países, como a Alemanha, que era muito difícil, tinha muitos infratores, milhares de mercadorias irregulares, e aqui eu falo de sapatos com uma sola vermelha, né, com um vermelho aplicado na parte externa da sola, e isso era muito prevalente na Alemanha, e quando nós conseguimos o registro da marca, e quando tivemos a decisão do Tribunal da União Europeia, nós conseguimos sanear o mercado de uma maneira mais eficaz, e tivemos resultados impressionantes. O que nos leva a essa discussão, justamente, que é a importância de obter o registro da marca. Sem esse registro, é muito difícil fazer valer os seus direitos. Na Alemanha, por exemplo, nós tínhamos pouquíssimos resultados antes do registro da marca. É algo que eu espero que aconteça no Brasil, realmente, porque aqui no Brasil não existe, claro, o mesmo tipo de problema. Nós temos 2 infratores, mas não tantos quanto nós tínhamos na Alemanha, por exemplo. Bom, já falei um pouquinho sobre a França, não vou entrar em detalhes, mas dizer que a validade da nossa marca foi questionada em 2017, e nós tivemos uma decisão do Tribunal de Primeira Instância, que na verdade é um julgamento análogo a um trânsito em julgado, porque não cabe mais recurso. Então, na França, nós operamos de maneira confortável, e nós também pudemos colocar em prática a nossa política de tolerância zero. Um comentário que pode ser interessante para os participantes. Na marca, com a nossa marca registrada, nós fazemos pedidos nacionais e não pedidos da WIPO. Nós, às vezes, utilizamos o formulário da WIPO, mas raramente. Por quê? Porque é um pedido difícil, é um formulário difícil, que pode levar anos para ser examinado, para ser processado. Nós achamos que é mais eficaz operar de maneira nacional. É a nossa estratégia. E no começo nós fazíamos o pedido através da WIPO, da Organização Mundial, e era algo que levava
muito tempo, que precisava de uma coordenação entre escritórios em vários lugares do mundo, e o pedido através da WIPO realmente ele é mais complexo. E às vezes ela avança, é um pedido que avança em um país, mas não avança em outro, não é eficiente, não é eficaz, quando o objetivo, claro, é o mais rápido possível poder fazer valer o seu direito de proteção. Excelente saber sobre isso, Xavier, muito obrigada pela informação. Claro, de nada. Então, para terminar, para concluir um pouquinho sobre a Ásia, Oriente Médio, perdão, e Índia. Nós identificamos vários produtores de solados vermelhos e, por essa razão, nós decidimos começar pela Índia, onde havia uma maior concentração e também estávamos pensando em lançar a marca na Índia e passar a operar na Índia. Então, para isso era muito importante sanear o mercado, para que nós pudéssemos ter, de fato, um produto exclusivo. Conseguimos, então, registrar a marca, e o mesmo é válido em outros países. Nós tivemos a distintividade adquirida, reconhecida no registro. E nós entramos com várias ações na Índia, às vezes tivemos êxito, outras vezes tivemos que apelar, entrar com recursos, mas nós conseguimos resultados positivos e é muito mais eficaz quando a ação é impetrada por uma marca que é registrada. Quite. Nada específico, registramos a marca, operamos lá, e com base na distintividade, per se, o mesmo válido para os Emirados Árabes Unidos e o Líbano. E em ambos os países, quando nós conseguimos o registro da marca, nós implementamos programas bem amplos, com a colaboração das autoridades. Em Dubai é o DID, no Líbano é a alfândega e a polícia, e nós lançamos várias ações, e ainda temos algumas ações em andamento, mas, sem dúvida, a situação muda muito uma vez que a marca é registrada. Eu espero não ter deixado nenhuma informação de lado. Peço desculpas por ter falado tão rápido, mas a Lori ainda vai ter que fazer essa apresentação. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Com certeza temos perguntas para você. Temos que ver todas as estratégias, tudo que você mencionou. Temos esse grande desafio da marca. Então, Lori, eu passo a palavra a você agora para compartilhar a perspectiva da Bobcat, seus clientes e as outras marcas com as quais você trabalha. Então, vamos seguir em frente sem atrasar muito. Muito obrigada, foi muito interessante ouvir o Xavier sobre a excelente apresentação que ele fez sobre os sapatos Louboutin e sobre a proteção e tudo mais, não é? Eu vou falar um pouco da perspectiva, principalmente dos Estados Unidos, mas um cliente específico com o qual eu trabalho para gerenciar a propriedade intelectual globalmente, principalmente para essa apresentação, é claro, nós temos essas marcas não tradicionais, como a gente trabalha, a gente chama de trade dress. Pode ser o conjunto imagem, mas vamos chamar aqui de trade dress. Então, na jurisprudência norte-americana,
ela é uma marca de posição não tradicional que deve ser, então, protegida e ela precisa ser não funcional para isso. E, então, ela tem que ser essencial para o uso e o propósito do produto. Não pode ser uma coisa arbitrária, ela pode afetar, de alguma forma, o custo e a qualidade desse produto. Então, a gente tem que superar isso primeiro e, além disso, também a gente tem que mostrar que tem algum significado extra associado a essa marca, e geralmente não vai ser visto apenas como um símbolo que é inerentemente distintivo, então você tem que mostrar que essa marca adquiriu um significado secundário. Para fazer isso, geralmente vamos fornecer muita informação. Às vezes, se você apenas demonstrar que a marca já está em uso há muito tempo, isso pode ser suficiente. Geralmente não, geralmente vai além disso. Mostrando a presença no mercado, mostrando provas de vendas e também os gastos com propaganda, exemplos de propagandas, temos premiações também, reconhecimento pelo cliente, esse tipo de coisa. Obviamente, quando a gente chega numa marca de posição, a gente precisa mostrar uma propaganda que mostre a marca, não é? Isso pode ser fácil, mas também é necessário, em muitos casos, ter uma propaganda que mostre de forma proeminente a posição daquela marca. Bom, aqui vocês conseguem ver embaixo, essa máquina é um equipamento que tem a proteção que nós estamos falando hoje. Então, os elementos-chave de distinção aqui com esse equipamento são as cores das rodas, também da parte traseira e também o corpo todo, a cor do corpo. E também nós vemos a cor dessa parte aqui, que seria a parte superior do equipamento, dessa máquina. Então, essa é uma cor customizada, Bobcat Orange, que é um vermelho alaranjado, com certeza é um tom diferente da sola vermelha da Louboutin, e com certeza é da mesma família. É muito interessante, eu quero comentar sobre isso. Eu sou apaixonada, na verdade, e em parte quis participar aqui porque eu tenho essa paixão por esses símbolos que funcionam como marcas, como símbolos. E as pessoas reconhecem esses símbolos. Então, você anda pela rua e você vê uma mulher usando um sapato com a sola vermelha e você imediatamente sabe, nossa, é aquele sapato especial. E aí você sabe a origem, você já está totalmente, a procedência, né, e já está totalmente impressionado com aquele símbolo. A mesma forma acontece, diferentemente, com relação a esse equipamento. Se vocês olharem aqui, virem isso num campo de construção, numa obra, isso foi feito por essa empresa, que tem um histórico com uma reputação muito boa, um registro muito longo, as pessoas conhecem, querem esse equipamento e por isso querem copiar. Por isso estamos enfrentando todos esses esforços para proteger essa marca, para fazer alguma coisa a respeito dessas cópias, não é? Então, nós vemos que o produto é essa carregadeira aqui com essas esteiras, nós temos um registro classe 12 que cobre também esses utilitários, que é um veículo semelhante, na posição da marca é semelhante, mas a função da máquina é um pouco diferente do equipamento. Então, temos alguns elementos diferentes. Então, a gente não está, na verdade, querendo proteger só proteger a máquina, o equipamento, mas as cores. E vocês podem ver nesse desenho aqui, olha, aqui está o desenho que nós fizemos, mais uma vez, como no desenho do sapato Louboutin, nós temos essas linhas mostrando o posicionamento da marca, ou a posição da marca. E essas são as jurisdições onde esse mercado, as marcas Bobcat foram registradas. Nós temos em alguns países 2 registros.
Nós temos uma que parece uma bandeira, chamamos de color swatch. E, de certa forma, você pode pensar, é uma proteção muito mais ampla. Bom, quando se trata de aplicação dessa proteção, na verdade, não é tão útil. É muito mais útil para os clientes e para os outros indivíduos, que talvez não sejam tão sofisticados, entender que esse posicionamento é o que eles devem buscar e entender, em vez de uma coisa totalmente abstrata, 3 cores apenas. Então, os países onde nós temos a marca registrada são os que estão listados aqui. Na China, esse color swatch já está registrado agora, essa bandeira foi registrada antes das mudanças na legislação de marca. Agora temos um requisito diferente para fazer um pedido diferente. Na verdade, tem um momento, um local no pedido que você pode dizer que é uma marca de posição ou dimensional, apenas, em vez de apenas uma marca padrão. Então, nós temos um pedido pendente lá, que foi recusado, e nós estamos no 3º nível de recurso nesse ponto. E a gente vai chegar, então, a esse 3º nível de recurso. E é interessante que isso está acontecendo agora, está nessa etapa. É interessante observar, e eu espero... Espera aí, eu vou falar, tá? Tudo bem. Porque... Tudo bem, a gente está num grupo aqui de proteção de marca, né? Nós temos que vermos que alguns dos tribunais, eles têm alguma dificuldade aqui com os Estados Unidos, fizeram alguns comentários nas suas decisões, sugerindo que simplesmente não gostam da gente. É uma empresa norte-americana, então, e as opiniões que acabam sendo aplicadas e a análise, todo o raciocínio por trás, a justificativa, eles não estão bem fundados e não estão bem estabelecidos, e tem alguns comentários nesse sentido. Isso é um pouco frustrante, mas a gente ainda espera que a gente consiga que esse pedido seja aprovado e tenha um registro nesse mercado. Com relação a esses produtos, mas muitos outros produtos, é claro, a China tende a ser uma fonte importante de fabricação desses equipamentos e enviados para o mundo inteiro. Então, a gente está nessa abordagem, que se a gente puder ter uma ferramenta eficaz para a aplicação da proteção na China, a gente vai ter um impacto, com certeza, global, e certamente na China. Voltando a esse slide aqui são alguns exemplos das cópias, tá? Os equipamentos que foram copiados. Como vocês podem ver, há muita semelhança com o equipamento Bobcat, com certeza as cores são idênticas, também o posicionamento das cores idêntico, mas não há o uso da marca Bobcat, do logo, né? Bobcat. Então, o único mecanismo que a gente pode usar aqui que nós podemos aplicar contra esses infratores é exatamente essa marca de posição não tradicional. Então, nos países onde nós não temos esse registro, é um tremendo desafio. Aqui eu quero falar um pouco sobre algumas provas que nós vimos para estabelecer a distintividade, o que pode ser bastante relevante, na minha opinião, para o Brasil, em termos de quais ferramentas poderia utilizar para as diretrizes nos exames dos pedidos de registro de marca. Então, algumas são as características utilizadas na China, que certamente deveriam ser suficientes, e foram suficientes, né, onde o registro foi concedido. Nós vemos essa parcela do mercado, o alto nível de vendas, também o escopo de vendas muito amplo, diferente de propaganda ou formas de propaganda. Temos também os relatórios feitos por terceiros falando sobre os equipamentos e como elas... como é o desempenho delas. Nesse caso específico, nós temos a Associação Industrial para Equipamentos de Construção,
que publica o seu relatório independente sobre parcela de mercado e reconhecimento. Então, isso também tem sido muito útil em muitos países. Um dos seus países vizinhos, a Argentina, nós tivemos bastante êxito. Conseguimos nosso registro lá e litígio em alguns casos, mas com um resultado bom. E alguns dos infratores na Argentina também são infratores no Brasil. Então, é frustrante quando a gente vê essa limitação da aplicação das nossas diretrizes, quando eles param na fronteira e não podem passar de uma fronteira para outra entre os diferentes países da América do Sul, onde os produtos estão viajando, percorrendo esses países. Então, estamos ansiosos para ter os meios para aplicar esses direitos de marca no Brasil, além da Argentina, porque são os países mais ativos, com certeza, em termos de vendas dos produtos dos nossos clientes, mas também das infrações. E também os pedidos brasileiros que estão pendentes, que foram depositados em 2012. Temos vários pedidos, temos uma marca bidimensional e tridimensional, um pedido para essas duas formas, e nós vemos que esses pedidos, eles foram depositados dessa forma para tentar uma abordagem mais criativa e tentar encontrar uma forma de proteger essa marca não tradicional no Brasil, por causa da falta de premissas jurídicas bem estabelecidas para essas marcas. Não tanto tempo quanto os sapatos Le Bouton, mas nós vemos que estão pendentes há bastante tempo e, enfim, nós precisamos que a lei esteja apoiando esses registros para nós. Então, estamos muito empolgados para poder falar sobre isso hoje, não é? E na China, como eu mencionei, nós temos aquele swatch de 3 cores, aquela bandeirinha que foi utilizada, muito útil, para fazermos as retiradas de alguns conteúdos infratórios na rede e também envio de notificações para esses infratores, e alguns que ficam mais assustados cooperam, outros não, mas onde temos limites, a gente não pode usar o registro, por exemplo, na alfândega, para algum tipo de supervisão em terra. Por isso que a gente está buscando uma proteção adicional lá. O plano é continuar tentando proteger a marca em outros países, e é interessante que nos Estados Unidos nós não tivemos muitas máquinas ou equipamentos infratores, porque é uma base de clientes um pouco diferente, talvez. Então, é diferente do mercado de luxo, mas temos, com certeza, esse equipamento e essa empresa, eles têm um histórico tão longo nos Estados Unidos que há mais interesse e mais acesso ao equipamento autêntico. E alguns países em desenvolvimento, onde a máquina não está, ou não é tão conhecida ou tão popular, talvez não tenha muito interesse em ter uma máquina que é parecida, mas que não é genuína. E mais barata, é claro, né? Então, isso é muito comum acontecer. Só para informação, aqui não são clientes com os quais eu trabalho, mas eu fiz parte do Comitê de Marcas Não Tradicionais para a Intac 2 anos atrás, e um dos nossos projetos era examinar esses grandes 5 países para estabelecer quais marcas não tradicionais foram registradas ou havia tentativa de registrar nessas jurisdições, e esse é apenas um exemplo de 2 marcas, e, na verdade, poucas estão registradas cruzando fronteiras aqui. Então, eu fiquei impressionada de ver quantos países vimos esse registro, então foi bom
talvez a gente tenha que falar sobre isso depois, Javier, foi bem interessante ver isso, mas falamos isso offline. Eu sou rápida, essa foi a minha apresentação, mas eu estou aqui disponível para responder perguntas sobre os Estados Unidos e também sobre os nossos esforços para registrar a marca Bobcat. Obrigada, Lori, excelente apresentação, compartilhando a estratégia e a tática e os desafios também. Eu vou passar a palavra para a Joana Siqueira para alguma das perguntas. Tivemos várias perguntas da plateia. Joana, por favor. Fácil, porque grande parte das perguntas já foram respondidas. Agradecer a moderação espetacular da minha grande amiga Fernanda, e é uma honra estar aqui nessa mesa com todos vocês. Esse tema, né, a regulamentação da marca de posição no Brasil, sem dúvida, vem modernizar o nosso sistema marcário, seguindo uma tendência internacional, como muito bem exposto já tanto pela Lori como pelo Xavier. E é muito importante a gente ter em mente também que, como consequência, essa devida regulamentação, ela vai evitar que questões desnecessárias cheguem aos nossos tribunais. Então, é uma win-win situation, tá? Infelizmente, o tempo está curto. Eu teria várias perguntas. André, eu vou ter que me controlar para não entrar na regulamentação, né, que foi apresentada pelo INPI, que já foi objeto de consulta pública, como já mencionado aqui. A BPI participou, representada pelo brilhante colega Rafael Atab. Eu participei também representando a ASIP, mas eu vou me controlar para não entrar muito nas questões da regulamentação sugerida pelo INPI a princípio. Fiquei muito feliz com a notícia de que a gente já tem uma data prevista para, pelo menos, a publicação desse ato normativo. Acho que isso é uma vitória para todos nós. Entendo que essa implementação vai demorar um pouquinho mais, todos os fatos que você já demonstrou, né, já justificou que essa implementação pode ser que demore um pouco mais. Mas, com relação à implementação, um ponto que me preocupou, que eu queria escutar um pouco a opinião do André, se vocês já estão levando em consideração o legado de marcas depositadas que ainda não foram decididas e que se identificam como marca de posição e que vão poder requerer, né, essa alteração na forma de apresentação das marcas, quer dizer, marcas que foram depositadas provavelmente, né? Sabemos que sim, como marcas figurativas, que ainda não foram decididas e que elas vão ter oportunidade de requererem essa alteração para ser uma marca de posição. Você se sente confortável em falar um pouco sobre isso, André? Joana, não sei se o doutor André caiu. Ele, logo antes de você, quando você abriu. André, você nos ouve? Ele fugiu! Ele fugiu! Quando eu disse que tinha muitas perguntas, ele falou, melhor cair. Não, brincadeira. Se você quiser mudar para as perguntas... Não, vamos mudar. Vamos mudar. Então, se o André aparecer, aí a gente volta a perguntar para o André. Mas, então, agora eu vou fazer a pergunta em inglês. Sorry, Joana, can I have one comment on the... Posso fazer um comentário sobre o que você falou? I don't know if Eu não sei se nós teremos a oportunidade de mudar para uma marca de posição, mas falando do nosso ponto de vista, da Louboutin, o que é importante para nós é ter a oportunidade de trazer para o examinador uma prova relevante, e se nós tivermos que mudar o pedido da marca para uma nova, hoje, a gente teria que revisar os critérios, a gente tinha que ver quais são as comprovações do critério. E outro comentário sobre isso é o que a Lori acabou de mencionar. Sabe, volume de vendas, sua parcela de mercado. É muito importante usar esse critério com relação àquele mercado relevante, porque em muitos casos, quando a gente vê a nossa marca, a gente
a gente leva muito tempo explicando ao examinador que nós somos um mercado nicho. Então, você não pode examinar os nossos números como fosse ver os números de empresas enormes. E algumas delas estão lutando para aplicar um critério relacionado àquele público, àquele mercado relevante. Isso é uma coisa que deve ser incluída nas diretrizes, porque nós estamos vendo em alguns países, especificamente na Ásia, eles seguem especificamente as regras, e se não tiver escrito expressamente, você não pode usar esse critério de uma forma diferente, porque você é um mercado nicho. Eles vão sempre buscar, eles vão querer ver bilhões de vendas e querem ver que você tem 80% de parcela de mercado. E isso é inalcançável para muitas empresas. É muito importante colocar isso em perspectiva. Se você incluir isso nas suas diretrizes e no seu critério, é muito importante ter alguma coisa sobre isso. Caso contrário, você vai impedir que muitas empresas se registrem as suas marcas. É um ponto muito importante, Xavier, e já foi discutido durante a análise da regulação, da regulamentação sobre essas marcas de posição. Muito, muito obrigada. Ajudou muito. Então, vou seguir adiante com a pergunta para a Lori e para o Xavier sobre o impacto nos negócios dessa regulamentação das marcas de posição. E eu gostaria de saber... Eu vou ler a pergunta de novo. Você pode compartilhar conosco o impacto nos negócios que essa proteção legal das marcas de posição pode oferecer? E você tem algum caso para compartilhar conosco? Quem quer ir primeiro? Talvez a Lori. O Xavier acabou de falar. Então, como eu estava dizendo, e os exemplos que eu mostrei de algumas máquinas infratórias que eu mostrei para vocês, não tem o logo da Bobcat, não tem aquela cabecinha do Lince na máquina. Então, a única forma de seguir adiante é ter essa marca de posição que vai ser aplicada adequadamente. E muitas vezes a gente vê nos países como o Brasil e outros países da América do Sul, o que nos chama a atenção é que a Bobcat tem um representante, então tem representantes no mundo inteiro que vendem o equipamento. E eles têm acordos exclusivos, contratos exclusivos com a Bobcat para ser o distribuidor exclusivo naquela área geográfica específica. Então, a Bobcat, ela oferece diretrizes e uma lista de preços sugeridos e também vende para esse representante, né, num preço de atacado. Então, como em qualquer negociador, num negócio como esse, eles querem ter uma margem, não é? Nesse preço recebido e depois oferecido. O que acontece com as máquinas infratoras é que, muitas vezes, elas são de qualidade mais baixa, equipamento mais barato e com peças mais baratas e não são tão confiáveis também. Talvez o momento da compra, as pessoas não percebem ou não prestam atenção nisso porque é muito mais barato. Então, nós vemos que o equipamento original, autêntico, que está sendo vendido pelo negociador autorizado, acaba perdendo terreno aí. Então, se eu quiser que essa máquina Bobcat vá tirar a terra num campo de obra, eu posso comprar essa máquina Bobcat por $30 mil, ou posso comprar essa, que parece muito com a Bobcat, por $15 mil. Então, eu vou pegar, é claro, a de 15 mil, porque pode não ser de boa qualidade, e aí não compram a de 30 mil, que vem do representante. Então, com certeza, parcela de mercado, está roubando clientes e negócios que deveriam ser da Bobcat. Outra coisa que faz também, o que acontece, como eu estava dizendo, a própria marca é muito valiosa. E a empresa tem uma reputação muito boa e estão no topo do seu mercado. As máquinas custam muito, realmente, muito mais do que as concorrentes de outras marcas.
Então, mesmo que seja um equipamento para construção, a marca tem a sua força, tem o seu valor, e é uma coisa que as pessoas associam com isso quando compram essa marca. Então, diluir a marca com máquinas de pior qualidade, com certeza prejudica a marca. E isso é ruim para a empresa como um todo, é mais difícil manterem esse valor mais alto da marca, e isso, com certeza, é prejudicial. E nós vemos que isso prejudica o valor total da empresa também. Obrigada, Lori. Xavier? Eu concordo com você, Lori. Eu não tenho muito a acrescentar o que ela acabou de dizer, que é muito verdadeiro, com certeza. A gente tem uma opinião um pouco diferente aqui, porque a gente não é distribuído da mesma forma, digamos assim, e então o dano é mais direto. A maior parte dos nossos produtos, ele é distribuído numa rede de lojas, de boutiques. E se a gente encontrar falsificações, vão com certeza prejudicar a reputação da marca. E essa marca icônica, que é essa sola vermelha, ela é fácil de identificar num sapato. Se você vira essa marca em outros sapatos, com certeza isso prejudica a imagem do produto em si, nossa alta qualidade, né, do nosso produto. Então, é uma coisa que nós precisamos proteger. Nós somos uma empresa de acessórios, nossos produtos são caros e tem que permanecer exclusivos. Não é só sobre a marca, mas também sobre a fabricação, sobre o design. São muito criativos. Então, tudo isso traz valor para esse produto. Ainda assim, a máquina da sola vermelha, ela já demonstrou que é muito poderosa e é por isso que a gente quer manter mundialmente e principalmente nos mercados mais importantes, queremos manter essa proteção. É muito importante para toda a estrutura da empresa. E é interessante voltar à origem dessa marca, que no final de 1992, foi quando isso aconteceu, foi um teste feito pelo próprio Christian Louboutin, que ele não percebeu naquele momento que seria uma coisa tão importante. Ele via como de uma forma criativa, mas rapidamente o cliente e o público reagiram a esse sinal, disseram: isso é fantástico, é o seu sapato, você é a marca da sola vermelha, etc, etc. E quando nós percebemos isso, foi uma coisa muito incrível que aconteceu, com muito poder, que esse sinal tinha que ser protegido ainda mais e valorizado para a empresa. Eu concordo com a Lori. Uma empresa a API é chave, e isso é, sem dúvida, necessário para podermos implementá-la no futuro. Sem isso, seria muito prejudicial para nós. Muito obrigado, Xavier. E tem uma pergunta final. E eu vou prosseguir em inglês, porque, mais uma vez, são perguntas para Xavier e Lori. Vocês acham que é possível que, para aplicação integral
da marca de posição, ela é possível se não tivermos também uma legislação de significação secundária? Bom, como o meu microfone está aberto, eu já continuo. Para nós é simples. Com base naquilo que fizemos nos últimos 12 anos, em média, 13 já, o tempo voa, poder usar a significação secundária nos permitiu registrar a marca em mais países. Por exemplo, em vários países era impossível registrar uma marca de posição, uma marca de cor, sem demonstrar a existência da significação secundária. E, do contrário, não teria sido possível registrar a marca quando não se prova isso. Ou seja, é a única opção. Eu não sei qual será a decisão tomada pelo INPI, mas é interessante ter a ideia de mostrar a marca de posição como tendo como base a prova de uma significação secundária. Ou então, será que terá a possibilidade de ter tanto uma marca inerentemente distintiva com uma distintividade adquirida? Penso que o ideal é ter uma possibilidade ampla e integral para que as pessoas possam registrar as duas marcas. E o ideal, claro, é ter as duas possibilidades, porque a significação secundária é um processo que leva mais tempo, que requer mais trabalho, que requer mais evidências, é mais complicado para a empresa, porque há uma série de critérios que têm que ser cumpridos. É muito conveniente quando a possibilidade é ter a distintividade inerente, o que, claro, deve ser definido, mas quando isso já é uma prática de mercado, mas eu não sei qual será a decisão adotada pelo INPI. E eu espero ter sido clara. Posição. Lori? Eu concordo. E eu gostaria de dizer que, com relação à distintividade inerente, se o INPI não quiser integrar todo o exame de evidências e provas de fundamentação, talvez uma alteração, uma possibilidade, perdão, seria avaliar como os concorrentes operam no mercado para mostrar que é fora do comum, que é algo único, que é algo exclusivo, de uso exclusivo em comparação com o que a concorrência oferece no mercado. Talvez seja uma maneira mais direta de fazer isso. Mas a única questão é que, ao se fazer isso, não se tem um cenário amplo que é importante, que é necessário para termos uma avaliação completa, no sentido da proteção ser válida ou não, porque a proteção de marca ela é muito importante, já que ela pode ser utilizada para excluir concorrentes irregulares. E claro que eu não queria estar do outro lado, porque onde eu represento um cliente que de repente é excluído e de repente não pode mais fazer algo, já que um concorrente indevidamente obteve um direito de exclusividade com relação a algo que deveria poder ser utilizado por todos. E isso não aconteceria, eu acho, se o INPI levasse em consideração o cenário da concorrência, mas talvez ter mais dados e solicitar mais provas para poder ter uma visão clara. Obrigada, Lori. Agora eu vou falar em português.
posição dele, ainda que fosse pessoal, se ele não pudesse falar em nome do INPI, como ele deixou claro que ainda tem vários trâmites acontecendo com relação às respostas que eles tiveram com relação à consulta pública, mas é preocupante. No meu ponto de vista, é preocupante. Eu já conversei com diversos colegas, eu acho que realmente deveria ser atrelado, deveriam ser 2 regulamentações atreladas. E só para deixar para reflexão e cobrar do André, ele disse que depois que as coisas já estivessem mais implementadas, ele voltaria a conversar com a gente. Eu acho que vai ser importantíssima essa conversa. Mas só para reflexão e expressar um pouco a minha preocupação, no próprio artigo 1º da regulamentação proposta do NPI, eles colocam como a proteção da marca de posição, ela exige uma distintividade inerente. Então, isso já fala, bom, a partir do momento que você está requerendo uma distintividade inerente, você, de certa forma, está restringindo proteção obtida através de secondary meaning. E, além disso, excede o grau de distintividade estabelecido por lei. Então, me controlei aqui para não entrar, porque se a gente começasse a falar da consulta pública, a Fernanda me jogaria para fora dessa apresentação, porque a gente já está com um tempo bem curtinho, mas eu acho que vai ficar para reflexão e, de fato, vamos cobrar do André uma conversa para a gente poder esclarecer os pontos, uma vez que as coisas já estejam mais adiantadas no NPI, não deixando de comemorar que a gente já tem, então, uma data para essa publicação por parte do NPI, né? Então, a gente vai, em breve, poder dizer que o Brasil já tem uma regulamentação para marca de posição. Perfeito, perfeito. Uma provocação certíssima. A gente tinha mesmo muitas perguntas preparadas para o André, submetidas pela audiência, pelo público. É realmente uma pena que ele não conseguiu ficar, mas acho que tivemos uma discussão interessantíssima. Acho que a melhor notícia que ele pôde conseguir dar naquele momento foi do planejamento, de como a regulamentação vai acontecer. Então, como você falou, tentando terminar numa nota, num momento positivo, agradecer e ficar feliz que a gente tem a regulamentação saindo a qualquer momento. Thank you so much, Xavier and Lori. I think your insights as to the business side of it, the challenges of owners pelas suas contribuições enquanto representantes de marcas não tradicionais. Foram contribuições muito importantes para nós e tenho certeza que essa conversa poderia continuar por mais 1 hora, no mínimo. Tenho tantas perguntas que eu gostaria de fazer para os dois, mas infelizmente nós já ultrapassamos o tempo previsto. Quem sabe um outro evento da BPI depois do lançamento da regulamentação. É isso. Muito bom. Obrigada. Bom dia a todos. Thank you. Thank you, Xavier and Lori. Bye.